Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, a gente tem uma discussão super interessante para começar a fazer hoje. Nós iniciamos hoje o nosso projeto de pesquisa, né? O nosso pré-projeto de pesquisa. Em que consiste o nosso projeto de pesquisa? Consiste em a gente começar a dar corpo, né? Em começarmos a dar corpo para a nossa ideia de pesquisa. Bom, inicialmente, quando a gente iniciou o semestre, eu conversei com vocês e pedi a vocês que pensassem já num tema, num assunto de pesquisa, numa área jurídica de interesse de vocês, enfim, para que a gente pudesse chegar nesse momento e conseguirmos avançar, né, dentro da pesquisa, dentro da nossa pesquisa, com uma proposta interessante, com um tema interessante, com uma temática interessante, com um assunto interessante. Eu gostaria que vocês pensassem no projeto de pesquisa. Nesse momento, esqueçam a formatação, esqueçam essa questão de formatação por enquanto, né? Vamos tentar pensar efetivamente em alguns tópicos que eu quero deixar aqui para aguçar a curiosidade e para que vocês pudessem amadurecer a ideia. Bom, eu gostaria que vocês pensassem primeiro no tema. Qual que é o tema que você quer discutir? Né? Qual é o assunto que você quer discutir? Tem uma aula já gravada diferenciando assunto e tema. Eu vou pedir para vocês olharem lá para que vocês consigam avançar um pouco mais nessa aula de hoje. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês amadurecessem, o tema de pesquisa. Né? Lembrando que o tema ele tem que ser delimitado. Você tem que delimitar um pouco esse tema. Esse tema não pode ficar grande demais, né? Ele tem que ser um tema onde, se você tiver necessidade de colocar os recortes de tempo, de espaço, de delimitar onde que você vai fazer a pesquisa, qual vai ser a área de abrangência do seu tema, né? Você vai fazer um tema que vai abranger Brasil, uma lei brasileira, vai fazer uma discussão mato-grossense, vai fazer uma discussão cuiabana, bastante regional, dentro de um lugar específico em Cuiabá. Enfim, eu gostaria que você amadurecesse essa ideia, né, do que você quer fazer, o que você quer pesquisar, para você poder fazer as delimitações necessárias. O quanto mais você fechar, o quanto mais você delimitar o seu tema, mais facilidade de pesquisa você vai ter e mais eficácia na resolução do problema que você vai querer encontrar, tá? Bom, encontrei o tema, fiz os devidos recortes necessários para ele, que eu achei que fossem necessários, recortei, percebi que eu podia pesquisar o ano de 2019 de um determinado problema na região Y, enfim, eu fiz as várias delimitações necessárias. Ok, cheguei no meu tema. Aí eu gostaria que vocês trabalhassem com os 3 primeiros itens do projeto, ou seja, introdução, justificativa e os objetivos, tá certo? Vamos lá, um por um. Introdução. Na introdução, é interessante que você trabalhe aí, por exemplo, de 1 a 3 parágrafos, né? Fazendo um esclarecimento para as pessoas do que se trata o seu tema, né? Do que se trata o que você está querendo discutir, né? Faz uma breve, né? Traga a pessoa, o seu leitor, né? Para o que se destina, o que você pretende pesquisar, aonde ele está situado, né? Enfim, tente fazer com que a pessoa entenda, em linhas gerais, de 1 a 3 parágrafos, né? Sobre o seu tema, discorra sobre ele, né? Faça um histórico de conceituação sobre o que o seu tema aborda, né? O que você pretende abordar, enfim, de um modo bem generalista. No 4º parágrafo, mais ou menos, se você utilizar de 1 a 3 parágrafos, né, para você trazer a pessoa acerca do seu tema, fazer a pessoa entender do que você vai discorrer, fazer um breve conceito, um breve relato do seu tema, aí você vai trabalhar com a sua problemática. O que é uma problemática? Né? Qual é o seu problema de pesquisa? Qual a pergunta que você pretende
responder ao final do seu trabalho, no final da sua pesquisa, o que você pretende responder? Diga para mim. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou fazendo uma pesquisa sobre, eu quero verificar, estou criando uma pesquisa aqui agora, eu quero verificar, por exemplo, sobre a acessibilidade do município de Cuiabá, do centro do município de Cuiabá, acerca dos cadeirantes. Então eu quero fazer uma pesquisa e quero verificar análise da acessibilidade do centro de Cuiabá no que tange a acessibilidade para cadeirantes, né? Sobre a questão cadeirantes, eu vou pontuar que eu vou pesquisar só a questão de acessibilidade para cadeirantes. Esse é o meu tema de pesquisa, é isso que eu quero pesquisar. Então, qual que seria a minha pergunta de pesquisa baseado neste tema? Então, o que eu quero pesquisar? Se eu quero verificar, por exemplo, né, as questões de acessibilidade em Cuiabá, automaticamente eu quero saber o seguinte: será que Cuiabá é acessível para quem é cadeirante? Né? Então, essa é a minha problemática. O que eu quero descobrir? Será que o centro de Cuiabá está preparado para receber cadeirantes? Será que o centro de Cuiabá é acessível para quem tem necessidades especiais referentes a cadeirante? Para quem é algum portador de deficiência relacionado, quem é cadeirante? Será que Cuiabá é acessível? Será que o centro de Cuiabá é acessível? Essa é a minha problemática. Então, eu coloco a minha pergunta-problema, ou seja, a pergunta que vai nortear o meu trabalho. Essa pergunta-problema é muito importante que você consiga encontrá-la. Por quê? Porque todo o seu arcabouço teórico, todo o seu referencial teórico vai ter que existir para responder a essa problemática, a essa pergunta-problema, tá? Então, vamos lá. O meu tema é análise, discussões acerca da acessibilidade do centro de Cuiabá. 2 pontos. Acessibilidade para cadeirantes. É isso que eu quero pesquisar, esse é meu tema. Qual que é a minha problemática? Cuiabá possui acessibilidade no centro. A cidade de Cuiabá possui acessibilidade para para cadeirantes no centro urbano da capital? Ponto de interrogação. Será que a capital do estado de Mato Grosso, a cidade de Cuiabá, é acessível para portadores, para cadeirantes? Será? Essa é a minha pergunta-problema, certo? Isso tem que estar na sua introdução. Então, recapitulando, você vai trabalhar aí de 1 a 3 parágrafos para você mais ou menos conceituar sobre o que o seu tema pretende falar, etc e tal, fazer um breve conceito. Você vai arrolar um pouquinho sobre o que o seu tema pretende falar e pretende abordar. Logo em seguida, você vai colocar a sua pergunta-problema. Pergunta-problema em forma de pergunta mesmo. Será que a cidade de Cuiabá consegue promover a acessibilidade para cadeirantes no seu centro urbano? É a minha pergunta-problema, certo? Então, você precisa colocar na introdução a sua pergunta-problema. Logo abaixo da pergunta-problema, no próximo parágrafo, você vai colocar a sua hipótese. O que é uma hipótese? É a sua possível resposta acerca deste problema, porém, antes de você concluir a pesquisa. Porque a certeza absoluta que você vai ter com relação à resposta da sua problemática vai acontecer depois que você finalizar a pesquisa. Então, antes de você finalizar a pesquisa, ela ainda é uma hipótese. Você acredita que sim, existe sim, acredito que exista sim acessibilidade, e aí você vai discorrer sobre a possível resposta que você acredite que seja agora, sem que você tenha concluído a pesquisa. Isso é uma hipótese, tá?
Porém, você não vai utilizar a primeira pessoa em momento nenhum. Pesquisa científica, a gente não utiliza a primeira pessoa. Então, você sempre vai trabalhar com terceira pessoa, seja ela do singular ou seja ela do plural, certo? Então, a nossa meta dessa aula é finalizar o meu tema, iniciar a minha introdução. A minha introdução vai ser composta de 1 a 5, 6 parágrafos, tá? De 1 a 3, você vai situar a pessoa sobre o seu assunto e o seu tema. No terceiro ou no quarto parágrafo, você vai colocar a sua pergunta, problema. No quinto ou sexto parágrafo, você vai colocar logo abaixo a sua hipótese, a sua possível resposta para essa pergunta antes de concluir a pesquisa. O que você imagina agora, do que você deduz que seja a resposta, certo? Feito isso, você vai pegar um parágrafo, vai fazer um fechamento, uma finalização. Isso compõe a sua introdução, certo? Vamos deixar isso como tarefa para esta aula. Então, você vai pensar no seu tema, vai construir a sua introdução com 2 a 3 parágrafos falando sobre o seu assunto e o seu tema, um parágrafo com a sua problemática em forma de pergunta e o próximo parágrafo com a sua hipótese, né, que é a sua resposta a essa problemática, e um último parágrafo de fechamento da ideia, para você ter uma introdução com conclusão, certo? Com começo, meio e fim. Esse é o objetivo dessa aula de hoje. Na próxima, a gente vai dar outras tarefas, tá bom? Um beijo, se cuidem, façam um bom trabalho. Tô aguardando. Tchau, tchau.